Oi, nutrido, tudo bom? E aí, você tinha alguma ideia de que a acidez do estômago tem relação com o emagrecimento? Na verdade, o nosso corpo é um conjunto, né? Ele age em conjunto, é uma máquina. E a questão do trato gastrointestinal, da nossa digestão, do funcionamento do intestino, tudo isso tem muita relação com a nossa produção hormonal e é uma produção de hormônios no corpo todo. E, inclusive, para melhorar essa questão de saciedade, para melhorar a digestão e tantas outras coisas. Mas hoje eu tô aqui para falar da acidez do estômago. Eu quero explicar um pouquinho primeiro que características uma pessoa que tem baixa acidez no estômago sentem? Que sintomas uma pessoa que tem baixa acidez no estômago sentem? Então, por exemplo, pessoas que têm baixa acidez no estômago, que a gente tem a tendência de achar assim, que tudo o nosso estômago está produzindo ácido demais. Mas hoje isso não é mais verdade, você vai descobrir por quê. Pessoas que comem, estão se sentindo bem antes de comer e comem e sentem mais dor no estômago, ou seja, parece que aquele alimento ficou parado ali, que não está sendo digerido. Tem gente que chama de empachamento, por exemplo, que parece que comeu um boi, mas nem comeu demais, sabe? Então, sente dor depois de comer, sente que a comida ficou parada. Pessoas que arrotam, têm eruptações depois de comer. Tem muito inchaço. Quando eu falo inchaço, é tanto inchaço no estômago quanto inchaço na parte do intestino também. Aumenta a produção de gases e tem presença de alimentos mal digeridos nas fezes. E é importante ver, eu sei que muita gente odeia esse assunto, mas é importante ver. Isso tudo indica que você pode ter uma baixa produção de ácido no estômago. Pessoas que sentem azia depois de comer também, porque azia antes de comer pode ser excesso de acidez no estômago e vários outros problemas intestinais, então diarreia, constipação e etc. Todos esses são sinais de pessoas que não estão produzindo bem o ácido no estômago. Tá, Nutri, mas por que eu não produziria bem o ácido no estômago? A gente tem vários fatores que contribuem para a diminuição dessa produção. Por exemplo, uma má alimentação. O corpo não vai produzir o ácido do estômago do nada, né? Ele vai usar nutrientes que tem dentro do nosso corpo para a produção desse ácido. Um dos nutrientes, por exemplo, é o zinco. Então, se você não está se alimentando bem, comendo frutas, vegetais, proteínas magras, né? E tá comendo muitos produtos industrializados, por exemplo, você pode ter falta de alguns nutrientes que ajudam na produção desse ácido. Já tinha pensado nisso? A outra coisa que diminui muito a acidez do estômago é o estresse crônico, ou seja, não é um estressinho que a gente passa ali em alguns dias, mas ao longo das semanas, dos meses do ano, dos anos, a gente está sempre muito estressado e isso acaba diminuindo a produção de ácido no estômago. Estresse. A outra coisa é o nosso estômago, ele começa a produção de ácido e dessas enzimas digestivas ainda antes de comer. A gente tem uma fase da digestão que se chama fase cefálica, ou seja, que começa com o cérebro mandando notícias, né, informações para nossa boca, para o nosso trato digestivo, para a gente começar a digerir. Então, é quando, por exemplo, a gente sente o cheiro de um alimento e a nossa boca começa a salivar. Por que a nossa boca começa a salivar? Porque o nosso corpo olha, alimento, se ela for comer esse alimento, não falando de mim, se ela for comer esse alimento, eu já vou começar a produzir enzimas digestivas, porque é bem provável que ela coma. Então, a nossa digestão já começa antes mesmo de comer. E também mastigar bem os alimentos, prestar atenção no que a gente está comendo, também vai ajudar a melhorar essas enzimas digestivas. Só que o que acontece? Muita gente hoje nem presta atenção no que está comendo. Às vezes só viu que comeu depois que comeu. E aí a digestão fica muito prejudicada por conta disso. Então isso também vai fazer com que haja diminuição de ácido e de enzimas digestivas no corpo. Pessoas também que tomam muitos daqueles remédios prazóis, omeprazol, pantoprazol e etc., que diminuem essa produção de ácido no estômago. Ah, Nutri, mas o meu médico me mandou tomar. Sim, enquanto o seu médico te mandou tomar durante aquele tratamento, para aquele momento específico, claro, tem que tomar, tem que utilizar. Agora,
Eu conheço muitas pessoas que falam assim: ah, eu vou viajar, eu já vou comer mais mesmo e tal, então eu vou levar ali aquele meu remedinho ali. E acabam tomando sem indicação, acabam tomando pra pontos eventuais, e isso vai diminuindo a acidez do estômago. Há também, eu vejo muita gente tomando esses tipos de remédio para prevenção de gastrite. Isso não existe. Remédio não é utilizado para prevenção. Remédios são utilizados para tratamentos pontuais, diminuição dos sintomas. A gente tem que sempre buscar a causa dos problemas. E também muitas pessoas acabam tomando antiácido, comem demais e sentem. Eu fico com o coração apertado quando eu vejo aquelas propagandas de antiácido mostrando assim, a pessoa comeu demais, toma um antiácido que você vai sentir melhoras. Só que se a pessoa comeu demais e ela tá sentindo aquele empachamento, aquela coisa, ela não tinha que diminuir a produção de ácido dela. Ela tinha que aumentar a produção de ácidos e de enzimas digestivas para ajudar aquilo que ela comeu demais. E aí, muita gente toma o antiácido. Ah, mas eu sinto um super alívio. Sim, você sente um alívio, mas aquela comida ainda tá lá tentando ser digerida. Só o alívio que você sente e não tem a melhora da digestão. Tá, Nutri, mas qual a relação disso com o emagrecimento? Não chegando, se o alimento tá, aquele alimento no estômago tá pouco ácido e esse alimento chegando pouco ácido no intestino, a gente não tem a produção de vários hormônios que ajudam muito na saciedade e no controle da glicemia. Sim, pessoas que têm resistência à insulina, que têm aí a insulina alta, ou então que têm diabetes tipo 2, e tem muita gente aí com problema de insulina, pode ser por conta dessa falta de ácido no estômago, de todos esses fatores que eu falei que podem prejudicar a produção desses hormônios. Eu vou falar mais ainda em outros vídeos, porque eu não quero ficar meia hora aqui te falando as coisas, como você pode melhorar a acidez do estômago e assim ajudar mais ainda no seu emagrecimento. Eu te vejo no próximo vídeo.